Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de dar um depoimento à comissão organizadora para comemorar os 70 anos da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp. Eu estive diretor aqui na FOA de agosto de 2019 a agosto de 2023. Certamente foram os anos mais desafiadores, de maior aprendizado da minha vida. Eu me formei aqui na FOA em 1991 e durante a graduação sempre o meu sonho foi se tornar professor aqui da FOA. Tá? Com o passar do tempo, eu fui fazer o mestrado na USP de São Paulo, depois voltei para fazer o doutorado aqui em Araçatuba, e nessas indas e vindas sempre eu tive essa vontade realmente de ser professor aqui da FOA. Já estar aqui na diretoria não foi algo planejado, tá? Mas que realmente eu tenho um maior orgulho, de ter participado, de ter estado aqui junto na diretoria aqui da FOA. Eu entendo que acho que foi uma aspiração não só minha, mas talvez uma aspiração do meu pai como ex-professor, daqui da casa, aqui da FOA. Tá? Então, talvez esse seja um dos maiores motivos. Bom, nessa época de 2019 a 2023, a gente teve vários acontecimentos, né? A gente sabe que na direção tem várias ocorrências diariamente e que dentro dessas centenas de ocorrências, vamos dizer assim, eu vou colocar 3 acontecimentos mais marcantes. O primeiro, como todo mundo sabe, foi realmente a pandemia. Tá? Então, nessa época, em março de 2020, 7 meses após o início da nossa gestão, a OMS declarou a pandemia do Covid-19 e nós tivemos que se adaptar a ela. Tá? Inicialmente a gente achava que ia durar algumas semanas, no máximo alguns meses, mas aí foi se alongando por alguns bimestres, alguns semestres, alguns anos, e foi o que todo mundo já sabe que aconteceu. Tá? Um dos primeiros momentos que a gente tinha que saber era o que era teletrabalho. Tá? Eu me recordo de algumas congregações, a gente escrever, explicando para a congregação e para as outras pessoas o que é teletrabalho, porque já na primeira congregação foi proibido a aglomeração, foi proibido as reuniões, e a gente tinha que fazer tudo por vídeo, e a gente escrevia os papéis falando o que é teletrabalho, o que cada servidor técnico administrativo tinha que fazer, o que cada professor tinha que fazer, cada aluno tinha que fazer, como que tinha que funcionar a faculdade. Então a gente tinha que pensar como que ia fazer a compra, como que ia fazer reforma, como que ia dar aula virtual, laboratório virtual, clínica virtual, pesquisa virtual, mas aí todo mundo falou assim, poxa vida, mas a faculdade de odontologia, a clínica não dá para ser virtual. Então, tinha que estudar como que a gente ia fazer essas atividades. E aí foram elencadas o que seria atividade essencial. Tá? Então, o que deveria ser mantido e como que a gente poderia funcionar a faculdade dessa forma. Tá? E nessa correria eu me recordo que os leitos da cidade de Araçatuba, dos hospitais, eles estavam todos lotados, tá? Não tinha espaço. E nessa correria aí eu lembro que teve alunos, professores, pais de alunos, servidores técnico-administrativos, ligava e falava, Glauco, mas tem que fechar a faculdade, é impossível, não tem nem lugar para acontecer, se acontecer alguma contaminação, onde que a gente vai ficar? E a nossa resposta naquele momento é assim, a gente já investiu em sistema de circulação de ar, já investiu em EPI, e a odontologia ela é presencial, ela não dá para a gente fazer de forma virtual. Por quê? Porque a gente está na linha de frente. Estando na linha de frente, as atividades essenciais, elas continuaram. E foi o que aconteceu, tá? A FOA continuou trabalhando todo dia, tá? Todo dia ela fez essa parte das pesquisas, da pós-graduação, enfim, foi continuando de uma forma exemplar, vamos dizer assim. Tá? A Unesp lançou o Covid Central, a FOA lançou o Covid Local, a gente tinha que estudar exatamente como que ia fazer esse funcionamento da faculdade. Eu me recordo bem dos comunicados, a gente soltou mais de 30 comunicados aqui para os sites, para os e-mails, enfim, do site da FOA,
e para o e-mail dos servidores, né? E cada comunicado ele levava horas para ser feito, tá? Às vezes um comunicado de um parágrafo demorava 2, 3, 4 horas. Por quê? Porque ele envolvia tudo, né? E uma vírgula, ele mudava tudo. Mudava no sentido de que pode ser feito, do que não pode ser feito, quando que pode ser feito, quando que não pode ser feito, quando que deve, né? O que vai implicar? Por quê? Porque cada comunicado, ele trazia várias consequências. E cada consequência, ela deveria ser estudada antes de soltar o comunicado. Por quê? Porque a gente, sabendo desse comunicado, ele vai trazer algumas consequências e cada uma delas tinha que ser estudada. O que a gente vai fazer com esse grupo? O que a gente vai fazer com esse? O que a gente vai fazer com esse? Sabe, a gente tinha que pensar como que a gente vai arrumar vacina, como que a gente vai exigir as vacinas, como que a gente vai verificar quem está fazendo o certo, o errado, o que pode, o que não pode, enfim, foi bastante corrido dessa parte, tá? O que eu posso falar, garantir, com certeza, é que a FOA, ela venceu a pandemia de uma forma exemplar. E nesse furacão de tudo, eu me recordo muito bem, né, que foi um dos momentos foi o momento mais desafiador da minha vida, pode ter certeza disso. Eu tive várias conversas com o Papai do Céu, com o meu pai que está no céu, enfim. E o que eu posso agradecer a eles, agradecer também a minha família, agradecer minha esposa, tá? E, com certeza, agradecer o professor Alberto, que na época era o vice-diretor, e atualmente é o diretor aqui da FOA neste momento, tá? A gente tinha muitas conversas, né, diárias, sobre o que fazer, como fazer, qual que é o modo mais certo e o modo justo, tá? Então, sempre pautando dentro da lei, mas pautando também o que a gente achava mais correto e o que a gente achava mais justo para todo mundo, tá? Esse é o ponto principal, eu acho que a gente acabou fazendo uma boa parceria, né, uma boa dupla que deu certo, tá? E agradecer também as outras pessoas que deram suporte. Posso falar aqui da direção, né, é difícil elencar todo mundo, mas então eu tenho que agradecer todos os alunos, todos os servidores, todos os docentes, né, e de um modo geral. O segundo acontecimento importante que eu gostaria de registrar foi a criação do curso vespertino noturno, tá? Há mais de 20 anos já existia o curso noturno aqui dentro da FOA, e uma vontade da casa, dos servidores docentes e técnico-administrativo, é a criação do curso vespertino noturno. Por que seria importante a gente fazer essa criação? Porque nessa criação o curso deixaria de ter 6 anos para ter 5 anos. Ou seja, ele entrega para a comunidade, para a sociedade, 1 ano antes dos cirurgiões dentistas, que é o objetivo da faculdade de odontologia existir, certo? E houve um aumento de 30 para 40 vagas nesse curso vespertino noturno, tendo que isso foi um ponto-chave para que a gente conseguisse a criação desse curso vespertino. Agora, obviamente, o mais importante é a adequação que ocorreu do número de alunos do curso integral, tá? Então, essa soma, né, ela foi adequada para que a faculdade conseguisse, vamos dizer assim, gerenciar a parte financeira de uma forma melhor, tá? Ela, no início, era uma aspiração, uma vontade aqui da FOA, que depois, com o passar dos anos, ela se tornou uma necessidade, né? Seria extremamente necessário que essa adequação do número de alunos do integral do vespertino noturno ocorresse, que é o que aconteceu e que ainda, né, existe esses 3 cursos agora, porque eu tenho um noturno ainda, mas a gente sabe que daqui a 2 anos aproximadamente, tudo vai ser adequado nesse novo formato, que é o curso vespertino, noturno e o curso integral. O terceiro acontecimento que a gente pode falar desse momento da direção desse período de 2019 2023 foi a criação de um projeto para a unificação da FOA, tá? Nós sabemos que existe a Faculdade de Odontologia, a FOA, aqui na cidade, na José Bonifácio, e a FOA lá no campus, na rodovia Marechal Rondon, tá? E uma ideia, um projeto que a gente conseguisse unificar esses 2 campos, ou seja, pegar a infraestrutura que existe aqui na cidade, da José Bonifácio, e colocar essa infraestrutura lá no campus, esse que é o objetivo e esse que é o projeto.
Isso se tornou possível, por quê? Porque como um dos efeitos da pandemia foi a melhora da parte financeira da universidade, tá? Alguns anos anteriores à pandemia, a gente viveu alguns momentos em que a universidade deixou de até pagar o 13º naquele ano. Para depois da pandemia, a gente conseguiu ter um caixa, a universidade teve um caixa bom, tá? Que pôde repassar isso para as unidades, juntamente com o governo do estado de São Paulo, para que conseguisse criar esse projeto que foi realizado, às custas de muitas reuniões, muitas discussões, enfim, todo mundo, né, discutindo qual que é a melhor forma, o que deveria ser transferido daqui da cidade para o campus, tá? É um projeto inicial, muita coisa ainda tem que acontecer, mas eu entendo que essa discussão inicial ela foi necessária, né, para a gente conseguir chegar nessa fase que se encontra, que eu espero que em alguns anos a gente consiga fazer essa unificação. Fora esses 3 acontecimentos que a gente pode resumir, né, a gente sabe que todas as demandas da direção, da parte da gestão, ela sempre foi ocorrendo de uma forma normal, como toda gestão, tá? Então, eu entendo que gerenciar todos esses acontecimentos juntamente com as demandas que ocorrem diariamente aqui na faculdade foi o maior desafio que eu tive na minha vida, e eu gostaria de agradecer novamente cada um que colaborou para que a gente conseguisse vencer esses momentos difíceis aqui, e eu posso finalizar realmente falando que eu gosto muito dessa faculdade, tenho muito orgulho de fazer parte da Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Unesp, tá? Muito obrigado.